Rapaz, eu fico tão feliz quando tem coisas boas pra gente falar, né? E surpresas agradáveis, né? A visita do Edson agora de manhã, pra mim, foi uma surpresa agradabilíssima, uma pessoa que eu gosto muito. E gosto quando eu descubro talentos tão vou usar um termo aqui absurdo, mas tão estupidamente fantásticos, né, dentro da ciência brasileira que dá vontade de nascer outra vez para falar duas vezes. Eu sou brasileiro, né? Aquela coisa de bater no peito e falar com orgulho, né? Enquanto a turma fica comemorando a contratação de fulano pelo time tal, coisa e tal, acho que tem muito mais coisas importantes para a gente fazer, comemorar, observar. O Itamaraty convidou duas startups de Ribeirão Preto para uma missão oficial na África do Sul. Olha a importância disso. Uma é a Incito e a outra é a Oncos, que participaram do Science Forum South America 2019 e reuniu pesquisadores, empresas, startups, universidades e investidores. Duas startups de Ribeirão Preto foram convidadas pelo Ministério das Relações Exteriores, que é o Itamaraty, para participar de uma missão oficial na África do Sul. A Incito, que é uma incubadora do Supera Parque de Inovação e Tecnologia e acelerada pela Pluris aqui de Ribeirão Preto, né, que fica aqui no complexo da oficina, no complexo da Fundação SEB, se apresentou durante o Fórum de Ciência da África do Sul, evento que debate ciência, tecnologia e inovação para um público formado por pesquisadores, né, universidades, professores do mundo inteiro, né? Falando sobre tecnologia e inovação para melhorar a saúde das pessoas, experiências do Brasil e da África do Sul, que aconteceu no Espaço Diamond no último dia 4, agora, comecinho do mês, né? Lá foi onde? Pretória. Em Pretória, foi em Pretória, você tinha me falado, desculpa. E eu estou recebendo aqui a bióloga, cientista, Carolina Cagliari, que é uma fundadora, né, da Incito, né, para falar sobre isso. Primeiro de tudo, Carolina, que prazer, que alegria te receber aqui num projeto tão grandioso como esse e que às vezes fica lá escondidinho, nem aparece nas páginas do jornal, mas que nos traz para nós brasileiros, para mim em particular, né, eu fico muito feliz quando acontece coisa desse tipo, uma imensa alegria de saber que somos reconhecidos lá fora por um trabalho social feito que passa por Ribeirão Preto, tem um caminho natural por aqui. Parabéns. Obrigada, Kevinato. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Como cientista, uma das nossas missões é fazer isso mesmo, fazer com que a ciência fique um pouco mais próxima da população em geral. Então, assim, é um privilégio poder estar aqui falando com você e conversando com o público em geral, né, do Conectado. Como é que foi esse encontro lá em Pretória, na África? Kevinato, foi muito legal, assim, é um papel que a gente nem imaginava que o Itamaraty teria, né? Então, assim, a gente percebeu que eles estão focados em investir em ciência, em tecnologia e inovação e discutir isso com outros países. Então, como você destacou bem, foi um fórum de ciências mundial, né? O foco foi África. A gente participou do painel de discussões África do Sul e Brasil e foi muito produtivo, assim, vários contatos e essa oportunidade de mostrar esse trabalho legal que a ciência brasileira tem feito, agora com as startups brasileiras, né, mostrar para o resto do mundo que a gente tem ciência de qualidade, produtos de qualidade, realmente inovadores e que podem modificar a vida das pessoas. O que é esse trabalho? Bom, esse trabalho é fruto, né, de anos de pesquisa. Como você falou, eu sou bióloga e eu fiz mestrado e doutorado aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde eu comecei, junto com o professor Júlio Voltarelli, a desenvolver uma linha de pesquisa onde a gente usava célula-tronco para tratar queimaduras. Após o meu doutorado, a partir de uma iniciativa da FAPESP, que é a nossa agência de fomento, eu consegui um financiamento que chama Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa. E com esse investimento a gente conseguiu fundar a startup e realizar pesquisa dentro da startup. E hoje a Incito faz o quê?
Hoje a gente usa a bioimpressão 3D, então a gente vê muito as impressoras 3D por aí. Pouca gente sabe que a gente tem impressoras que são capazes de imprimir células vivas e futuramente até imprimir um órgão completo, um tecido completo. Então é isso que a gente faz. A gente usa essa técnica de bioimpressão 3D para imprimir células-tronco e criar um biocurativo que vai ser utilizado no tratamento de pacientes com feridas crônicas e queimaduras graves. Não é aquela ferida que a gente tem no dia a dia, que corta, cicatriza depois de uma semana. É aquele paciente que tem diabetes, que tem dificuldade de cicatrizar, que trata meses, anos, às vezes a vida inteira. Pacientes que podem ficar na cama, às vezes, 3, 4 anos, cria aquelas escaras, aquelas coisas todas. Exatamente. Né? Eles são afastados do convívio social, do trabalho, né? Eles não têm uma vida normal por causa dessas feridas. E a nossa solução pode reverter esse quadro. Rapaz, como é que vocês conseguiram chegar nisso? Que coisa maravilhosa. Foi um processo longo, né? Tudo em ciência, em tecnologia, em saúde, principalmente, biotecnologia que a gente fala, são processos longos, nada vem da noite para o dia. Então, assim, é importante, né, o investimento na pesquisa básica, porque ela pode gerar somente conhecimento, mas ela pode gerar o conhecimento que vai ser base para um novo produto. Né? Então, são mais de 15 anos de trabalho nessa mesma linha de pesquisa. E aí a gente foi adaptando, né? E agora adaptando no sentido de pensar em um produto, né, no mercado e atingir os pacientes de fato. Né? Porque muitas vezes a gente faz pesquisa dentro da universidade para publicar o artigo e aquele artigo é lido, né? A gente é reconhecido por isso. Mas agora a ideia é transpor um pouco essa barreira e fazer com que realmente o que foi desenvolvido lá dentro da universidade chegue nos pacientes. Falta muito para isso, não? Eu acredito que não, acho que a gente está cada dia mais perto. Né? Infelizmente, nem tudo é tão rápido quanto a gente queria. Lógico. A gente tem questões regulatórias complexas, né? Questão de financiamentos, investimentos, mas eu acho que um passo de cada vez a gente está chegando bem próximo disso. A experiência que foi feita aqui no Brasil é a mesma, coincide com a África do Sul? Nós falamos de um país que vive um desconforto social muito forte, que é o Brasil, né? Sim. E falamos de um país de um distanciamento abismal em termos de pobres e ricos, né? Sim, sim. A África do Sul é o país mais desigual do mundo, do né? mundo, exato. Então, realmente tem isso, né? Uma diferença muito grande. Mas, em termos de ciência, eles estão mais ou menos parecidos com a gente. Então, eles também desenvolvem as coisas deles, eles também não têm investimento, né? Então, essa iniciativa é uma tentativa de unir forças, né? Para que alguma coisa seja feita, de fato, em colaboração. E como é que foi a receptividade lá? Excelente, excelente. Eles ficaram encantados com o nosso trabalho. A gente também ficou encantado. Tinha algum trabalho semelhante a esse ou não? Não. As iniciativas deles para feridas utilizam mais produtos locais, plantas. Eles têm muito essa coisa das tribos, né, do conhecimento, né? Exatamente igual não. Mas tem iniciativas muito boas também. Para quem já foi na África do Sul, na época da Copa do Mundo, a força tribal lá já chega a ser perigosa às vezes, né? Porque realmente há conflitos fortes que ultrapassam a verborragia, né? Já entra. Sim. E eles fazem questão de manter essa cultura, né? Eles têm muito isso de manter vivo, né, tudo que foi desenvolvido, que fez parte do passado deles. Então eles têm isso muito forte. E em cidades pequenas, povoados pequenos lá, é muito comum ter farmácias, né, que praticam esse tipo de coisa e fazem remédio através de plantas, essa coisa toda que eles chamam de plantas medicinais, né? E que não tem o aval, obviamente, da medicina oficial, né? Até porque não teve experimentação, essa coisa toda. E é difícil você convencer quem já vem com essa bagagem, né? Sim. É que muita coisa aparentemente funciona, né? E é usado por tanto tempo porque eles veem algum resultado naquilo. Nem tudo a ciência vai conseguir comprovar, de fato. Lógico, né? lógico. Mas muita coisa acho que tem... Não, e nem tudo que funciona
necessariamente não provoca algum tipo de outras manifestações, sim, né? sim. Com essas coisas a gente tem que ter muito cuidado e é por isso que a gente sofre, né, uma regulamentação muito forte. Né? A nossa Anvisa é muito rígida nesse sentido. Então, às vezes, produtos de origem natural que são vendidos fora do Brasil aqui, eles têm maior dificuldade de entrada no mercado. Então, e no nosso caso também, né, a gente tem esse problema da regulamentação, que é um problema bom, né? Eu ia dizer isso, que é um problema bom. Eu vi domingo numa televisão dessas que passam numa revista de final de semana, mostrando pílulas para emagrecer que nada mais eram do que diazepam, mais uma série feitas no fundo de quintal, né? Feita no fundo de quintal, sem a menor garantia, sem o menor limpeza, sem asseio, sem nenhum tipo de cuidado nisso. E quando a gente fala de saúde, segurança é fundamental. Né? A gente não tem chance de errar, né? Porque errar pode custar uma vida, né? Pode causar um problema sério. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a isso mesmo e a Anvisa faz um belo papel. Eu queria falar dessa impressora 3D. Como é que funciona isso? Qual é a capacidade dela de chegar? E até porque eu vi a Smar aqui de Sertãozinho produzindo e montando, fazendo ao vivo para todo mundo numa exposição que teve recentemente em Sertãozinho. Eu fiquei olhando aquilo e falei, nós não chegamos nesse ponto. Chegamos. Chegamos, inclusive, na saúde. Para mim também era uma coisa bem distante. Eu lia os artigos de fora e pensava, quando que eu vou ter uma bioimpressora 3D? Porque a diferença da bioimpressora 3D para a impressora é que a impressora 3D, normalmente, ela trabalha com um plástico que é fundido, né, um fio. Então, a gente trabalha com a temperatura do corpo, mais ou menos. Por quê? Porque se a gente trabalhar com alta temperatura, a gente mata as células que vão ser impressas ali. Certo. E aí, como se fosse o cartucho de tinta da impressora convencional, né, a jato de tinta, a gente coloca ali, no lugar da tinta, a gente coloca o que a gente chama de biotinta, que são géis com textura muito parecida com aquele gel de cabelo e com as células vivas ali dentro. Então, teoricamente, a gente pode produzir, através de uma imagem médica, qualquer formato ali, né, de órgão, tecido, enfim, e mantendo essas células viáveis, né, bem próximo do que acontece no corpo humano. Quando a gente fala bio, a gente já está falando vida, sim, né? Sim. Como é que essa capacidade de transformar um ser inanimado em vida? Em vida. Essa é a grande mágica, né? Essa é a grande mágica. No caso, nem é a transformação, mas é a manutenção, né, da vida. Você pega aquela célula que já está viva, que já tem um monte de funções legais, né, que produz várias proteínas, o que a gente chama de fator de crescimento, que fazem bem, né, pro organismo. Então, o nosso grande desafio é manter essa habilidade natural ali da célula viável após passar por todo o processo, tanto do laboratório quanto da bioimpressão, e para que depois ela consiga fazer algum efeito bom, né, algum efeito benéfico, terapêutico na pessoa que está recebendo. Bom, depois do sucesso no Brasil, do reconhecimento na África do Sul, qual é o próximo passo agora, Carolina? O próximo passo é realizar nosso teste clínico, né, para comprovar realmente a eficácia dos nossos biocurativos, né, nos pacientes, em um grupo controlado, para depois pensar no registro do produto e entrada no mercado. É difícil isso? Tem que passar por uma série de aprovações, inclusive da própria Anvisa. Sim. É difícil porque é um produto muito novo, né? O que a gente chama uma tecnologia disruptiva. Então, era uma coisa que não existia e que a Anvisa está começando a olhar recentemente. Então, até o ano passado, a gente não tinha lei nenhuma falando do que a gente faz hoje, né? Agora a gente tem 2 leis e está aguardando, né, a próxima resolução aí, que é para registro do produto. Como que esses produtos derivados de células humanas, eles devem ser. Porque eles são bem diferentes do medicamento convencional. Então, você chama ele de bem diferente? O que é bem diferente, por exemplo? A gente trabalha com célula viva, né? Então, assim, nunca vai ser um produto de prateleira. Você nunca vai chegar na farmácia e vai comprar um biocurativo da Incito, ou então vai comprar um frasquinho para fazer aquela terapia que o Hemocentro fez recentemente, que salvou
o paciente com câncer. Aquele de Minas Gerais? Isso, exatamente. Fantástico aquilo. Né? Exatamente. Mas nunca vão ser produtos de prateleira, vão ser produtos que vão ser oferecidos em ambientes controlados, como hospitais, com a equipe médica, né, e profissionais de saúde ali auxiliando. Então, não dá para a gente obedecer as mesmas regras, nem de produção, nem de invase, né? Então, essas regras estão sendo criadas agora. Por quê? Porque os pacientes estão precisando dessas terapias. Muitas vezes elas são a única alternativa terapêutica, né, para doenças que a gente não tinha tratamento. Então, a necessidade do paciente vem antes e a ciência vai correndo atrás e a Anvisa, por sua vez, correndo atrás junto. Então, é tudo meio que vai acontecendo concomitantemente, né? E então é muito novo, tá todo mundo aprendendo junto a como fazer isso, né, no Brasil. Carolina, ser biólogo já é uma coisa fantástica que já mexe com vida, né? Então, agora, ser bióloga e ter esse avanço, né? Conseguir esse avanço na medicina, na área social principalmente, a gente sabe que isso é capaz de proporcionar de benefício ao cidadão, à cidadã comum. Aquele que nunca sonhou em ter um reparo, sonhou em essas coisas todas. Qual é a responsabilidade que fica em cima disso? Enorme, enorme. Né? Eu me considero uma pessoa privilegiada, né, por ter tido a oportunidade de estudar tanto, né, estudar numa universidade de ponta que a gente tem aqui, né, a USP aqui de Ribeirão, ela é referência mundial em saúde, no agro, em várias áreas, né? Então, assim, eu me considero uma privilegiada de ter tido essa oportunidade e nada mais justo de que eu retorne isso para a sociedade de alguma forma. Então, assim, me faz muito feliz poder pensar que algum dia eu vou poder melhorar a vida de alguém com aquilo lá que foi produzido no laboratório, né? Eu vou dizer que privilégio tenho eu de te conhecer e te entrevistar pessoalmente aqui, acho maravilhoso. Você poderia muito bem, com um diploma da USP pendurado na parede, estar trabalhando em qualquer laboratório, prestando serviço, coisa e tal, e de repente dedicou não uma carreira, mas uma vida, né, a melhorar a vida de outras pessoas. Igual a mim tem vários outros, né? Lógico. Então, assim, a gente tá montando uma força-tarefa aí para conseguir, né, segurar né, essa parte da ciência que é tão difícil e fazer, de fato, a coisa girar, né? Que o retorno chegue a quem precisa. Esse é o Brasil que nós queremos, esse é o Brasil que nós precisamos e que sonhamos, né? Sim, sim. Um Brasil onde as pessoas consigam pensar no social e consigam desenvolver projetos dessa forma. E eu acredito muito nisso. Que bom. Carolina, eu quero te agradecer bastante, parabenizar, obviamente, pelo trabalho maravilhoso, né? Alguma coisa realmente que nos encanta muito, e aquela vontade que eu não posso deixar passar. Que orgulho de ser brasileiro, que orgulho de ter você fazendo esse tipo de trabalho. Obrigada pela oportunidade, Cavinato. Lembrando que a gente está de portas abertas, né? A gente fica lá no Supera Parque Tecnológico, que é um lugar muito legal, né? Que as pessoas de Ribeirão têm que conhecer. A universidade também. Então, assim, faz parte do cientista deixar a ciência mais próxima, né, da população. E, então, a gente está à disposição sempre. E a própria USP que você citou, que é um dos cursos mais categorizados do Brasil, obviamente, um dos melhores do mundo também, mas que ficou durante muito tempo fechado, né, uma espécie de redoma, sem conversar com a sociedade. Aí, de repente, vem uma meninota que nem você, desculpa o termo meninota, mas com todo respeito, né, e faz essa conversa, abre esse diálogo com a sociedade da forma mais positiva possível. É um privilégio poder fazer isso. É um privilégio meu te entrevistar, tá? Um beijo, Carolina, sucesso para você e parabéns pelo trabalho. Obrigada pra gente.